Durante coletiva à imprensa, o autor do livro, que é repórter da TV Globo e vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, falou sobre o desafio de escrever este livro, principalmente por se tratar de uma história que ainda está em construção e que ele viu acontecer de perto. Foi muito desafiador nesse ponto de vista pela carga de trabalho, pela imensidão de informações que é a Lava Jato e também pela necessidade de, como você está escrevendo uma história que está em andamento, você tem que estar sempre avaliando e reavaliando. Então, por exemplo, tem coisas que estão no começo do livro que não estavam no começo do livro, né? Tem coisas que estão no capítulo 3 hoje que estavam no capítulo 7 na primeira versão, porque você tem que ir reavaliando, condensando às vezes. Até por isso que eu acho que justifica, né, que se justificou para mim lançar o livro agora. Vladimir também destacou que o acesso à maioria das fontes não foi fácil e que este foi um trabalho que exigiu muito dele. Eu consegui falar com o Alberto Youssef, né, o doleiro, né, um dos personagens principais dessa história. Ele no começo ele não queria falar, porque ele falou, eu quero escrever um livro também, então não vou te contar todas as histórias. Então, mas aos poucos você vai, né, ganhando a confiança das pessoas e vai conseguindo, né, deixá-las à vontade para extrair as melhores histórias. Assim, eu sempre tentei convencer as pessoas com esse argumento, de que essa história é uma história muito importante para o Brasil, né, e é uma história que precisa ser contada. Então, a sociedade brasileira tem que conhecer, tem que saber por que essa operação foi mais longe que as outras, por que ela foi tão bem sucedida, né, até agora. Então, acho que esse argumento acaba sensibilizando as pessoas, porque mesmo as pessoas que estão lá e que foram presas, elas sabem que o que está acontecendo é diferente, né? Um dos anseios do autor da obra é que este livro contribua com a democracia no país. Na verdade, meu objetivo era esse um pouco, era trazer para a sociedade essa história. Essa história ela não acabou, mas esses 2 anos foram tão intensos e tão importantes que eu achei que valia a pena escrever esse livro e jogar logo na mão da sociedade para que isso fosse lido. Por quê? Porque isso precisa ser digerido, isso precisa ser compreendido, porque isso é um bom exemplo, é uma história de vitória. Então, se a Lava Jato, ela já deixou um legado, apesar dela não ter acabado nesses 2 anos, e é um pouco por isso que eu aceitei lançar o livro agora, é porque ele já deixou esse legado. A luta contra a corrupção, ela pode ser mais eficiente, ela pode ser mais efetiva, você pode ter uma operação bem sucedida, sabe? Mesmo com o sistema atual, com todas as limitações que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer com isso? Isso levanta uma dúvida, o que país que a gente vai querer, né? Assim, é um pouco alimentar uma velha esperança de que a gente pode ter uma sociedade melhor. Segundo o autor, há uma grande possibilidade de uma segunda edição do livro. Depender um pouco do que acontecer daqui para frente ainda na Lava Jato, mas para mim me parece mais saboroso, né? Um outro livro, assim, que conte um pouco esses outros 2 anos da Lava Jato, não sei mais quanto tempo que vai dar para fazer um corte. Após a conversa com a imprensa, Vladimir participou de um bate-papo com o vice-presidente da rede de ensino Doctum, Pedro Leitão, que é primo de Vladimir, dando mais detalhes sobre este trabalho. Atento, o público pôde conhecer um pouco mais deste, que é um livro com um tema muito atual. Uma honra, né, para Caratinga, para o Casarão, para a nossa instituição, poder trazer o Vladimir aqui. Não é só porque é meu primo, não é só porque a gente tem essa relação afetuosa desde a infância, mas sobretudo porque esse livro hoje realmente é um livro muito famoso, um livro dos mais vendidos e principalmente foi lançado em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Caratinga. Então Caratinga foi presenteada com isso. Eu acho também que ele está muito feliz de estar aqui na cidade que ele nasceu, né, podendo fazer o lançamento do livro dele, que é o primeiro livro e com tanto sucesso. A gente está feliz, é um dia de celebração para todos nós aqui. A cidade do Vladimir, né, na verdade, porque ele nasceu aqui e a mãe dele, depois que saiu da cadeia, estava grávida e ela ficou trabalhando. Naquela época não tinha essa licença maternidade que tem hoje, né? Tinha que trabalhar, acho que é só 5 dias. E aí ela veio para cá, ficou aqui na casa, aqui na João Pinheiro,
E o Vladimir então resolveu nascer aí no dia 3 de agosto. E nós estávamos aqui, eu fui acompanhando a mãe, porque o pai estava preso na época, por causa da ditadura. E eu fui acompanhando ele na casa de saúde para o nascimento do Vladimir, não é? E é bom viver e ver, né, essas trajetórias pessoais. A vida é muito pródiga, a vida é boa, a vida é bela, né? E você vê tudo isso acontecer, então tem uma parte de um orgulho pessoal, familiar, um orgulho da nossa cidade muito grande. Agora, de outro, é um trabalho histórico que aprofunda, que discute a questão que está realmente abrindo as portas para mudanças no nosso país. O jornalista Emerson Ferreira é um dos admiradores de Vladimir. Ele fez questão de participar do lançamento, comprou o livro do autor e elogiou o trabalho de Vladimir Neto. Essa apuração que o Vladimir fez, eu acho que é assim, um trabalho exemplar mesmo, que para nós jornalistas é um exemplo. Eu estou curioso pelo livro também para conhecer daqui a pouco essa história e acredito que já é um sucesso e vai ser um marco mesmo. Não só para o jornalismo investigativo, mas para a literatura brasileira. O evento se encerrou com uma sessão de autógrafos e a satisfação do público em poder estar ali, pertinho, lado a lado com Vladimir Neto, que é um orgulho para Caratinga. É muito emocionante estar aqui, porque aqui na casa que foi do meu avô, sabe? E eu escolhi por causa disso, porque aqui é a cidade onde eu nasci. É aqui que a minha vida começou, aqui que a minha trajetória começou. Então eu achei que ao final dessa série de lançamentos, eu tinha que parar aqui, como se fosse o fim de um ciclo, como se eu estivesse entregando para a sociedade, entregando para a família, entregando para a cidade um presente. Um presente o resultado do maior esforço que eu já fiz jornalístico. Então é muito emocionante. Eu estou muito tocado de estar aqui. Eu acho que essa noite vai ser uma noite muito especial para mim.